Olá, olá! Agora sim, começando a nossa live. É, a gente vai falar hoje sobre agroflorestas, abelhas e produção de alimentos. Então, vai estar aqui falando eu, Maíra, e na verdade vou estar recebendo no Instagram da Escola da Natureza a Márcia Peixoto. Então, já vou convidar ela aqui para ela entrar. Então, boa noite. Meu nome é Maíra Sagnori de Matos, membro da comunidade Inquiri, aqui em Quiripiracanga. E, bem, estou fazendo essa live hoje junto com a Márcia Peixoto. A gente vai falar sobre agroflorestas, abelhas e produção de alimentos. Então, a Márcia está representando aqui a Escola da Natureza, vai falar um pouquinho para a gente. Antes de você se apresentar, Márcia, só contextualizar aqui um pouquinho para o pessoal. A gente trabalha aqui, né, em Piracanga, aqui em Quiripiracanga, com essa parte de gestão ambiental. Então, a gente cuida desse projeto que se chama Ecologia em Quiri, que tem muitas atividades relacionadas à gestão ambiental, como a gestão dos resíduos, saneamento ecológico, essa parte de reflorestamento e manejo de abelhas também. E a gente fala, né, e divulga essas atividades nos cursos que a gente oferece pela Escola da Natureza. Então, a gente organiza alguns cursos, né? Inclusive vai ter um curso online que vai começar no dia 20 de junho agora, que se chama Vida Mais Ecológica. No final a gente pode falar um pouquinho mais, mas queria apresentar aqui, né? A gente está em Quiripiracanga, então espero que a internet funcione muito bem e que essa live flua bem. Quem tiver perguntas também pode colocar aí que eu vou passando. Eu vou fazendo as perguntas. Quem vai estar falando mais é a Márcia. Então, se quiser já se apresentar, Márcia, pode falar. Boa noite. Eu participo aqui do Núcleo de Ecologia de Quiripiracanga. Aqui eu me dedico bastante à criação de abelhas nativas, às produções das agroflorestas. Tenho uma jornada por comunidades e a gente vai conversar um pouquinho sobre esses temas que a gente vai estar trazendo também nesse curso. Estou bem animada e aberta a quem quiser também fazer perguntas. É só escrevendo aí no chat, a gente vai dando o nosso melhor para ter um bom bate-papo hoje. Legal. Então, Márcia, queria começar te fazendo uma pergunta sobre as abelhas. Porque muita gente está falando por aí que as abelhas são os animais mais importantes do planeta para esse novo século. E estão se falando muito, né, da importância das abelhas, do papel das abelhas. E aí queria que você explicasse um pouquinho pra gente por que que as abelhas são tão importantes assim, né? Qual é o serviço que ela presta? Qual é o papel dela nos ecossistemas para a gente entender melhor? É um super tema que está em alta, porque esses seres tão pequeninos, né, em tamanho, têm uma relevância tão importante para a vida no planeta, não só para os seres humanos, mas para muitos outros organismos. É importante, eu acho que o mais rico é perceber a interdependência que a gente tem nessa teia da vida. Quando a gente olha para essa constatação, né? As abelhas são consideradas seres mais importantes do planeta. Por quê? O que acontece se as abelhas acabam, né? De fato, a teia trófica, né, de alimentação entra num colapso, porque as abelhas, elas são as principais responsáveis pela polinização das flores. E a partir das flores polinizadas e fecundadas que se formam bons frutos. Então, uma boa parte dos alimentos que nós consumimos é dependente de polinização animal. Nem todas existem, né? Por exemplo, o milho não depende das abelhas, né? Poliniza através do vento. Mas sim, muitas das espécies
vegetais dependem dessa polinização. Então, realmente, com o fim das abelhas, a vida na Terra ficaria comprometida em alguns aspectos. E, de fato, a gente está passando por uma certa crise global, né? De muita destruição dos ecossistemas. Quando a gente pensa que a gente reduz a floresta, a gente também está reduzindo o número de abelhas ali, né? Quando a gente sabe que uma boa parte dos alimentos consumidos vem de uma agricultura convencional, que usa pesticidas, por exemplo, a gente sabe que parte desses pesticidas são também maléficos para as abelhas. E estão ali, muitas vezes, também prejudicando a vida desses seres que estão forrageando no campo e acabam se contaminando com esses venenos. Então, realmente é sobre pensar de forma sistêmica, né? A importância desses seres tem a ver com perceber também que a gente precisa, como humanidade, se atentar a que rumos que a gente quer dar a esse planeta. O que realmente importa para a gente continuar vivendo com uma qualidade de vida alta, saudável, com frutos fartos e doces, né? E então é mais nessa linha, assim, por isso que já muitas pessoas estão falando, né? As abelhas precisam ser preservadas. E Sem porque abelhas não tem ultimamente vida. está reduzindo, está tendo muitos casos de redução mesmo das populações de abelhas, né? Em muitos lugares também, Sim, por essas atitudes que você falou, né? perda de habitat, o uso de pesticidas e eventuais também desbalanços em outras espécies que são também predadoras, às vezes parasitas das abelhas. Também vem a ocasionar alguns colapsos dos enxames. Então, é por aí. Entendi. E aí, queria que você falasse um pouquinho para gente sobre agrofloresta, né? Que é outro tema que a gente queria trazer hoje. Então, tanto a agrofloresta como técnica, né? Como também o movimento agroecológico, né? Que eu sei que você já teve muito envolvida, a gente, né? E queria que você falasse um pouquinho mais, assim, sobre o que é agroecologia, né? Se fala muito de agrofloresta, a gente fala muito de agrofloresta. É legal contextualizar também para o pessoal entender, mas também acho que é rico trazer um pouco sobre o movimento agroecológico, né? O que é isso e como ele acontece hoje no mundo. É um movimento que acho que desde que aproximadamente 60, 70 anos atrás, quando o uso de pesticidas começou a aumentar muito, de fertilizantes artificiais, né? Milhares de pessoas no mundo todo começaram a se opor a essa forma de desenvolvimento que estava acontecendo, né? Os movimentos ecológicos eles já têm uma trajetória bem grande, assim, e que culminou nesse termo agroecologia, que é um movimento, é ciência, é também filosofia de vida em algum nível, porque a agroecologia fala de uma transição na nossa forma de ver a vida, na forma de se produzir alimentos saudáveis, se atentando aos insumos que se usa, se atentando a como regenerar esse território onde esse alimento é produzido, também trabalhando nas questões sociais, humanas envolvidas nessa produção, quão justo é a relação de comércio de alimentos entre a família que está produzindo esses alimentos. Então, agroecologia é um termo que abrange esses olhares de cuidado para um cultivo ecológico, orgânico, mas também além, atento a todas essas dimensões do que é realmente saudável no campo, né? Nessa relação campo-cidade. Legal. E agrofloresta, explica pra gente o que seria agrofloresta, como que ela pode ser aplicada.
Agrofloresta é um termo, de forma geral, ele simboliza essa possibilidade de você produzir alimentos, né, da agricultura consorciada com a produção de floresta. Então, simplificando, é isso, como você vai criando floresta ao mesmo tempo que produz alimentos e regenera um espaço. Claro, tem muitas linhas que trabalham com agrofloresta, diferentes formas de se fazer, mas os princípios básicos estão relacionados a, quando você vai pensar numa agrofloresta mais elaborada, assim, como você vai trazer mais complexidade para o sistema de forma a enriquecer esse sistema, a cuidar dos solos, a criar microclimas que beneficiem a todos os seres que estão ali, como uma espécie pode ajudar a outra, e, e por aí vai. Então, está em alta, a gente tem muitos exemplos vivos de agrofloresta no Brasil, realmente modelos exemplares, e eu sinto que agora é sobre ganhar mais escala em relação a se contrapor com o sistema convencional de produção, que às vezes alcança escalas muito grandes no território, né? E as agroflorestas são, sim, uma solução que, que cria também, que preserva a água, que, afinal, plantando florestas, a gente também planta água, que beneficia o solo, que de alguma forma promete uma qualidade de vida maior para quem está também nesse trabalho rural de produção, e, e tem um mundo vasto por aí. Márcia, surgiu uma pergunta aqui, é uma pergunta da Lívia. A Lívia falou que está amando, que está aprendendo muito. E ela queria saber como que você vê a agrofloresta ganhando uma escala maior. Pergunta. Super! E existem poucas experiências de agrofloresta em grande escala, porque para você alcançar grandes escalas tem que ter pessoas que têm grandes terrenos, que têm grande capacidade de investimento, querendo investir nisso, porque exige estar aberto a criar novos maquinários para lidar com isso, né? Posso até citar um exemplo, né, da Fazenda da Toca, que recebeu a consultoria do Ernesto, né, Ernest Goethe, que é uma grande referência de agrofloresta no Brasil e no mundo. E eles são, na verdade, no Brasil, a única experiência que eu conheço de agrofloresta em grande escala. Mas é isso, a gente precisa de pessoas, né, quem é grande empresário do campo rural, que queira realmente investir num um novo sistema, uma nova forma de produção de alimentos, né? Porque exige uma maior complexidade no manejo, foge dos pacotes tecnológicos convencionais, e ao mesmo tempo é muito promissor, né? Quando você tem uma diversidade de colheitas, onde você regenera o seu espaço e no futuro você não degrada e gera, né, acidez do solo, desertificação. Então, a agrofloresta, de alguma forma, é um caminho que pode evitar tudo isso. Então, eu digo que é mais sobre encontrar pessoas com capacidade de investir e pensar grande, assim. Legal. Eu vou trazer uma coisa aqui que tem a ver com isso que eu ouvi quando eu estava começando assim, a aprender sobre agrofloresta, me iniciando no movimento agroecológico, né? Porque essa pergunta é uma pergunta que aparece bastante, né? É uma pergunta mesmo. Como a gente faz isso crescer, isso ganhar escala, né? E, e essa resposta, na verdade, eu ouvi assim sobre projetos socioambientais em geral, assim, como a gente pode fazer isso crescer e ganhar escala no mundo, né? E eu gostei muito da resposta, que tem um pouco a ver com o que o Vicente escreveu aqui também sobre o trabalho de formiguinha, né?
E a resposta tinha a ver com multiplicar pequenas iniciativas, né? Então, o movimento agroecológico ele também fala sobre os agricultores familiares, sobre experiências em menor escala. Então, eu vejo também que, se multiplicando experiências de pequena escala, a gente faz esse trabalho de formiguinha e a gente também cria mais oportunidades no campo e a gente também cria um trabalho no campo talvez mais saudável, talvez mais amigável, né, para o ser humano. A gente também cria condições mais justas de trabalho. Então, eu também vejo esse caminho, assim, né, da gente multiplicar pequenas experiências, porque tudo quando fica muito grande, muito grande, muito grande, pode dar problema, né? A permacultura fala das soluções pequenas e lentas, né? E eu acredito nessa forma assim de pensar, né? Essas soluções pequenas e lentas. Elas tendem a ser mais eficientes do que a gente pensar numa grande solução que vai salvar o mundo, né? É isso Até mesmo. o nome, né, agrofloresta, ele é aqui do Brasil. Em outros lugares tem outros nomes para esse tipo de prática e para uma agricultura mais amigável, né, ao meio ambiente. Então, também experiências estão surgindo por todo o planeta, né? E sempre existiram também, nos pequenos povoados. As pessoas sempre estiveram plantando, pelo menos 10 mil anos, né? E em pequenos núcleos, em núcleos comunitários. Né? Então, eu acredito muito que o bom funcionamento da agroecologia, da agrofloresta, também está relacionado com a multiplicação da ideia de comunidades, né? E de Uhum. pequenos núcleos e associações que, ao se multiplicar, ganham escala no mundo. E, na verdade, o termo agrofloresta é novo, mas as agroflorestas já existem há muito tempo, realmente. Os povos originários, né, praticavam essa agricultura na floresta, né? Tanto é que era tão inconcebível para o povo europeu que eles pensavam que não existia agricultura aqui, né? Porque era essa agricultura diversa, o manejo da floresta, né? Eu gostei aqui que a Fernanda, amiga linda, escreveu aqui, né, uma frase da Vandana Shiva: escala não é um grande, pode ser muitos pequenos. De fato, né, a minha primeira resposta se remeteu mais a esse olhar de que a Terra está muito concentrada, né, nas mãos de poucas pessoas, né? Tem poucas pessoas com terrenos enormes, mas de fato, assim, a solução mais profunda, real, é a distribuição maior de terras e ter muitas e muitas pequenas comunidades, né, trabalhando nessa escala, realmente. Legal. E aí queria que você relacionasse essas duas coisas, abelhas, agroflorestas, como é que a gente pode trabalhar com o manejo das abelhas dentro das agroflorestas ou agroflorestas feitas para as abelhas, como é que é isso? Pois é, tem tudo a ver, né, já que elas são companheiras, as abelhas e as florestas. De fato, quando a gente fala em aumentar a nossa produtividade florestal, a gente precisa das abelhas. E é o ecossistema onde elas vivem naturalmente. Então, através da floresta que a gente consegue realmente fornecer esse ambiente abundante para elas. Quando a floresta tem uma variedade, uma diversidade de espécies, de organismos, significa que provavelmente a abelha também vai encontrar alimento a maior parte do tempo e vai apoiar realmente que o fruto fique mais doce, porque quando um fruto é bem polinizado, a tendência é que a planta invista mais nesse fruto, né? Que ela produza mais açúcares mesmo. Já num fruto que é pouco polinizado, a planta tende a botar menos energia. Então, é um casamento, vamos dizer, perfeito mesmo. Muito livre também, né? As abelhas estão aí contribuindo com múltiplas espécies. Então, né, nesse trabalho que a gente começou aqui em Piracanga há menos de 2 anos, né, de criação de abelhas nativas,
a gente vê que lindo, assim, que legal você estar trabalhando na agrofloresta, agora você já percebe, o olhar está mais atento, né? As abelhas polinizando, ali passeando no urucum, entre muitas outras espécies. E claro, já existiam abelhas nativas aqui antes. O que a gente está fazendo é multiplicar e reinserir algumas espécies que são nativas aqui dessa região. Então, está sendo um trabalho muito lindo e rico, está ampliando a nossa ação de regeneração desse espaço. E é isso que a gente vai até compartilhar um pouco mais nesse curso que a gente está oferecendo também. Isso aí. O Vicente está falando aqui, ele parece que ele gosta muito dos insetos, ele falou que não quer menosprezar as formigas de jeito nenhum, a gente também não. A biodiversidade é muito importante mesmo. E ele está falando isso, né? Que uma abelha, ela durante a vida toda, ela produz uma colher de chá de mel. Por isso devemos, por isso devemos valorizar muito as queridas abelhas, é verdade. Mas aí eu queria que você falasse um pouquinho mais, Márcia. Existe um tipo de manejo das abelhas que não é ofensivo para elas, enfim, que a gente não compromete a sobrevivência, que a gente pode extrair o mel e sem comprometer a colmeia? Existe isso? Como é que é? Existe super. É muito sobre estudar também, entender a sazonalidade das flores da sua região. É sobre também retirar só uma parcela pequena desse alimento. Às vezes é uma parcela até grande, se você está num momento da estação onde as floradas estão muito abundantes, né? É, usando caixas de criação de abelhas que sejam que causem menos danos quando você vai fazer um manejo. Isso tudo apoia para que essa partilha do mel seja possível de forma a não prejudicar elas. Muito pelo contrário, às vezes até apoiá-las, incentivá-las a ir mais para campo, a continuar polinizando mais, buscando mais néctar, se ele está disponível. E claro, agora, por exemplo, a gente está adentrando, vai entrar no inverno em breve. Aqui começou já a estação de chuvas. Então, realmente, agora não é a hora de tirar mel. Agora é a hora de cuidar melhor delas. De às vezes Tem fornecer época do ano. alimento. Porque está chovendo muito, então às vezes, né, elas já têm menos flores disponíveis, as flores são lavadas pela chuva, às vezes elas vão perdendo indivíduos também nessa chuva. Então, agora é um momento também de retribuir com elas, assim, né? E cuidar A gente trabalha para elas, né? Numa parte do ano. também. Aí a Ana Isabel, ela escreveu aqui, ela perguntou se aqui na Península todas as pessoas já valorizam as abelhas ou se é só o nosso projeto. Então eu sei de mais um projeto que tem aqui na Península, né? Lá no Cassange também, eles também estão trabalhando com as abelhas nativas. Talvez tenham alguns outros projetos, mas eu não sei, eu sei de mais um projeto pelo menos que tem. E aqui é a Península de Maraú, está acontecendo um grande crescimento imobiliário, né? Isso deixa a gente bem preocupada mesmo. Por isso também a gente quer cuidar muito bem desse pequeno, grande espaço de floresta que tem aqui, né? E de toda a biodiversidade que tem aqui. E aí a Ana Lídia, ela tá falando aqui que ela vive num sítio no Rio, que produz mel, cogumelo, frutíferas e escargot. Legal, parabéns. Que honra receber você aqui, uma produtora do Rio de Janeiro. Nós duas somos cariocas, mas estamos aqui no sul da Bahia, Adorei fazendo saber. e criando abelhas. E eu também estou com esse hobby, assim, que começou há uns meses de cultivar cogumelos também. Então, quero até trocar mais com você, se a gente conseguir em outro momento.
Tô Legal. amando. Bom, então, gente, eu vejo que esse tema ele é mesmo muito extenso, né? O mundo das abelhas e a agroecologia, a agrofloresta, são temas que eu acho muito interessantes e que, realmente acho que a gente como humanidade precisa recorrer a essas soluções que já existem, que já estão aí no mundo, né, e colocá-las em prática, né, e fazer acontecer. Muitas coisas eu acho que já mudaram, no sentido de que já existe solução para elas, mas a gente ainda precisa executar essa solução, né? A gente acredita muito que a gente precisa aí de mais formiguinhas junto com a gente, né? A gente precisa de mais abelhas, a gente precisa crescer essa comunidade de cuidadores do planeta Terra, né? Então a gente esteve preparando, eu, Márcia, a Júlia e Juliana Faber, que também é aqui da Escola da Natureza, a Jana, Janaína Riciopo. Então nós quatro a gente está preparando esse curso que é o Vida Mais Ecológica, é um curso online. Ele já acontecia na versão presencial aqui em Quiripiracanga. E aí a gente criou essa versão online, tentando muito atender essa demanda também agora, né? Que muita gente está isolada, a gente está passando por esse período da pandemia, né? Então é uma forma também da gente levar tudo isso que a gente já está vivendo, experimentando aqui na nossa ecovila, levar para fora, né? Além dos nossos limites, além das nossas cercas. E inspirar talvez outras pessoas, outros projetos, né, que tenham essa intenção de se alinhar com o que na verdade o planeta está pedindo, né, uma mudança de atitude que o planeta Terra está pedindo hoje. Então, assim, que é uma boa resposta que a gente pode dar para a Mãe Terra nesse momento de pandemia, é a gente mudar os nossos hábitos, a gente mudar a forma como a gente está tratando esse planeta, né? Então, esse curso ele traz algumas coisas bem práticas nesse sentido. Então, o custo está bem baixo, mas também a gente queria manifestar que se alguém tiver dificuldade, que a gente não gostaria que o valor fosse o impeditivo, né? Que se alguém quiser participar e tiver alguma dificuldade com o valor que está lá, entre em contato com a gente, que a gente está super disposta a flexibilizar. A gente quer que esse curso, né, que essas reflexões e essas soluções, elas cheguem para o maior número possível de pessoas. Então, a gente está super, super aberto a flexibilizar. E é isso, queria deixar aí o convite. É uma forma também de conhecer Piracanga, para quem não conhece, é uma forma de estar conhecendo e de entender como é a vida aqui e como a gente está aplicando essas soluções aqui na prática, no nosso dia a dia. E acho que é isso. Falar mais alguma coisa, Márcia? Não, só deixar esse convite mesmo para quem quiser sentir a vontade de saber um pouco mais, a gente aprofundar, mostrar um pouco mais, né, essas experiências na prática. Vou mostrar mesmo o que a gente faz com as abelhas, vou mostrar o meliponário. Então, chega mais, sejam bem-vindas e grata por esse bate-papo, amiga. Legal. A Lívia falou aqui que ela mora em Auroville, na Índia. Que legal, que bom que você está aqui na nossa live, gratidão. Mando um abraço para todo mundo que está assistindo a gente agora e todo mundo que vai assistir a gente depois também, porque vai estar no IGTV. E fica aí o convite para vocês conhecerem mais de Inquiripiracanga através desses encontros online que a gente vai fazer, o Vida Mais Ecológica. Então, mando um abraço bem apertado para cada um e fica aí o convite. Um abraço apertado. Obrigada, valeu. Valeu!